A música faz muito bem para a nossa vida, mas a verdade é que muita gente não faz nem ideia disso. E para falar deste assunto, eu estou recebendo alguém que entende tudo de música. E eu estou falando a verdade, Débora Rampinelli. Dona Débora, que alegria receber a senhora aqui, que além de uma grande especialista, eu posso dizer aqui, e com muita satisfação, que é também uma grande amiga. É um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado, Fernando. Eu fico muito lisonjeada com esse convite que você me fez. É uma honra para mim poder estar aqui com você nessa tarde e falar um pouquinho da minha vida, da minha história na música, das coisas que a gente já trabalhou, já viveu, né? É com isso que eu me motivo para seguir em frente. Estou à sua disposição. Eu não poupo, nunca poupo elogios quando eu falo no seu nome. Nunca poupo, né? E falo para as pessoas e também falo para a senhora, né? E hoje eu tenho a alegria de poder compartilhar desse bem que a senhora me faz no dia a dia, nas nossas conversas, né? Compartilhar com toda a nossa audiência. Porque a senhora é um ser humano realmente muito especial, né? Que eu sempre falo. E eu quero aproveitar hoje esse espaço que nós temos aqui para compartilhar com as pessoas da onde vem tudo isso, né? Onde vem toda essa educação, esse carinho e, acima de tudo, né? Essa sensibilidade com o ser humano. Porque as pessoas, quando falam da senhora, sempre falam, né? A dona Débora é muito cuidadosa, o carinho, o cuidado. Da onde vem tudo isso, dona Débora? Primeiro, a sua generosidade é imensa, né? Com essas suas palavras tão doces para me definir como pessoa. Mas eu acho que isso tudo vem da minha vida lá, da minha família, a maneira como fui criada, a maneira como a gente começou a trabalhar essas coisas que hoje fazem parte da minha profissão, né? Eu tive a felicidade de ter pais que me incentivaram muito naquelas coisas que eu desejei fazer. A felicidade também de tê-los muito tempo juntos. Eles tiveram 57 anos de casamento, né? Então eles foram um exemplo de vida para mim, né? São para meus filhos também. E a música, ela sempre esteve assim, permeando a minha vida. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. Por influência de quem? Influência da minha mãe. Da mãe, que já era pianista. A mãe, ela tocava piano, mas ela nunca teve oportunidade de fazer muitas aulas, né? Mas a minha irmã mais velha também tocava um pouquinho. E aí eu me lembro, assim, que eu era pequena, sentava no chão ao lado dela para escutar ela tocar as músicas, as valsas que ela gostava tanto, né? Então isso foi uma coisa que marcou bastante profundamente minha vida, né? Aí com 6 aninhos aí eu fui colocada na aula de piano, porque o pai na época não tinha condições financeiras de comprar um instrumento, né? E a gente ia na casa da professora aprender as notas, aprender a tocar. E seu pai também tocava, não? Não, pai nunca tocou piano. Pai foi bancário, né? Trabalhou 42 anos num banco, o Banco Inco aqui de Santa Catarina, né? E aí, olha, Fernanda, é tão engraçada a vida, porque era para eu nunca ter seguido o caminho da música. É mesmo? É por quê? Porque essa primeira professora que eu tive, ela assim, era uma pessoa que era muito dura, né? A metodologia que se usava antigamente não é a de hoje, né? Então, assim, me lembro que ela tinha uma régua, toda vez que a gente errava, aí ganhava uma batidinha da régua na mão, né? E isso para uma criança muito pequena é uma coisa, assim, bastante forte. Pode chegar a traumatizar. Né? Isso, pode chegar a traumatizar, né? E eu sei que um dia a mãe viu minha mão muito vermelha, né? Porque eu acho que eu errava muito, né?
Aí a mãe conversou com ela e tudo, mas claro que naturalmente não aprovou aquilo, né? Aí me tirou daquela professora e me colocou numa outra professora. E essa outra professora se chamava Dulce. Dulce. Realmente ela foi muito doce comigo. Olha, que boa e referência. ela me fez retornar para aquele gosto, né, que eu tinha pelo aprendizado do instrumento. Talvez por isso, Fernanda, é tão interessante porque a gente só começa a entender as coisas depois que elas passam, né, depois de um tempo. E hoje eu me vejo assim com uma preocupação muito grande quando eu tenho uma criança comigo. Talvez pela minha vivência, Claro. não é? E eu sempre digo para os meus alunos assim, que há muito mais do que ensinar as notinhas, né? O que é o dó, o que é o ré. Eu tenho um grande desejo de fazer com que eles se apaixonem pela música. Assim como eu sou apaixonada pela Transmitir isso. música. Isso. Que fantástico. Porque se você não gostar daquilo que você está fazendo, você não vai fazer bem feito. Não vai né? fazer, exatamente. Você não vai fazer. Você vai desistir logo. Né? Às vezes o impulso inicial é muito legal e tal, mas daqui a pouco, se aquilo não fizer sentido dentro da sua alma, aquilo vai se perder. E se perde mesmo. Se perde, né? E aí, assim, então, em função disso, talvez da minha vivência, da minha experiência lá, quando eu era pequenininha, talvez eu tenha hoje esse cuidado, né? Assim, com os meus alunos, com quem chega. Né? Sabe o que eu aprendo com isso? Eu fico pensando, né? É que até mesmo as situações mais desagradáveis que a gente passa na vida, elas servem como lições. Ou seja, tem coisa boa até mesmo nas coisas ruins. Isso é uma coisa fantástica, né? Por exemplo, a senhora passou por uma situação como essa e hoje, na prática, no dia a dia, no trabalhar com crianças, a senhora tem essa sensibilidade. Ou seja, eu tenho que transmitir essa paixão, jamais posso deixar qualquer margem para traumatizar, qualquer margem para essa pessoa se afastar da música, né? Então, teve um ensino aí, um aprendizado, né, para a vida. Com certeza. E a música tem disso, né, dona Débora? Ela tem esse poder de transcender, né? Não são apenas notas e sons, né? É muito mais do que isso, né? Porque na música nós trabalhamos disciplina, consistência, regularidade. Na música a gente trabalha a sensibilidade, né? A gente deixa o coração mais azeitado. Com certeza, né? Com certeza, porque a música é muito transformadora. Né? Muito transformadora. Ela é capaz de coisas fantásticas na vida das pessoas. Né? A gente possui uma coisa que se chama memória musical, que é tudo aquilo que a gente ouviu, presenciou de música ao longo da vida da gente. Né? E fica como se fosse num HD. Um registro. Isso, fica lá guardadinho, registrado, né, na mente da gente. E outro dia eu estava vendo uma entrevista e achei, assim, até fiquei emocionada quando eu vi o poder da música. Porque para os pacientes que têm a doença de Alzheimer, né, e que ficam com a memória muito comprometida, né, às vezes não conseguem, num determinado nível, se lembrar de um filho, de um ente querido, terrível. Muito difícil, né? Foi feito um experimento onde eles colocaram um fone de ouvido, né, para cada um, e naquele fone de ouvido tinha a recordação de algumas melodias que aquela pessoa ouviu ao longo da sua vida. Olha. Né? E isso foi uma coisa tão bonita, assim, porque mesmo já com a parte motora comprometida, não só a parte neurológica, mas a parte motora comprometida, à medida que aquelas pessoas iam ouvindo aquelas músicas, elas iam fazendo pequenos gestos, né? Elas iam fazendo alguns movimentos, né? Então, como é importante isso. Uma daquelas pessoas era uma bailarina
E ela estava ouvindo o Lago dos Cisnes, né? Que ela havia dançado quando era jovem. Então, ela repetiu, já muito comprometida, ela repetiu alguns movimentos que aquela música fez com que tocasse o coração dela, né? E muito mais que isso, porque a gente não entende, né? Essa parte é tão profunda que a gente não entende. Mas é tão bonito isso. Lindo demais, né? Uma gavetinha lá, ficou lá o registro, aquela memória. É verdade. E ativou naquele momento. Eu vou contar uma outra experiência para você. Se eu falar muito, por favor. Pessoal, eu falo um pouquinho demais, tá? Então o Fernando vai me controlando. É bom ouvir a senhora, fique à vontade. Há uns 8 anos passados, eu recebi para ser meu aluno um aluno já bastante idoso, né? Parênteses. Aí eu fico pensando assim, as pessoas dizem assim, ai, não, eu já sou muito idoso para aprender música. Não. Imagina começar agora alguma coisa nova. Eu sempre digo, vou contar uma coisa para você. Aí eu conto essa história. E eu recebi um senhor, né, que ele tinha 80 e poucos anos, com um desejo de aprender teclado. Não sabia nem uma notinha, nada. E eu acolhi muito bem, e ele falou para mim, professora, eu queria muito aprender a valsa sobre as ondas, que é uma valsa já bastante antiga, né? Aí eu toquei a valsa para ele no primeiro contato. Ai, como eu gostaria, mas tão difícil, né? Não é difícil. O senhor quer? Quero. Então o que a gente precisa é o querer, né? Antes de qualquer coisa. A vontade. Né? Antes da dificuldade, de aparecer a dificuldade, né? E aí, Fernando, ele foi trabalhando comigo. E essa valsa estava no método, né? Num dos cadernos do método. E aquilo ali foi incentivando ele. Ele ficou de 7 para 8 anos comigo. Tá? Ele passou depois, ele acabou fazendo 2 cursos, teclado eletrônico e piano. E lá pela metade da trajetória dele, ele despertou dentro dele a composição. Tá? E ele começou a compor valsas, porque aquilo que ele mais ouvia eram valsas. Né? Apaixonado por valsas. Apaixonado por valsas. E muito lindo. Ele fez inúmeras composições. E não eram curtinhas, não. Eram valsas muito bonitas, lindas, melodiosas, harmonicamente falando, lindas de ouvir. E ele faleceu ano passado. Né? Então, que bom que ele viveu isso. Claro. Assim, nos anos finais da vida dele, ele colocou o quê? Um objetivo. Um objetivo. Né? Eu quero. Né? É difícil? Pode ser, não faz mal. Né? As mãozinhas já cheias de artrose, né? Difícil para fazer a movimentação, mas mesmo assim, ele ia elegantemente trajado, de terno e gravata. Olha o valor que ele dava para aquela aula semanal. Que espetacular. Que presente, então, né? Eu recebo tantos presentes da vida. Cada aluno que vem para mim, eu penso, isso é um presente da vida que eu estou recebendo. Espetacular. Ele diz que a vida não dá pra gente nada do que a gente não dê pra vida, né? Também tem disso. Que a vida só nos dá de volta aquilo que a gente dá pra vida. E isso é realmente algo espetacular. A senhora sabe que eu sou um apaixonado por idosos. Amo idosos. Amo. E nessas minhas andanças na comunicação, no jornalismo, eu tenho a oportunidade de fazer palestras para idosos. Sim. Então eu faço palestras sobre comunicação. Levo a comunicação e levo a comunicação como forma de os idosos se comunicarem melhor, para que os filhos, netos, bisnetos
queiram eles por perto. Sim. Então, eu pego o meu conhecimento de comunicação, preparo as minhas palestras. Em geral, são palestras que duram 6, 7 encontros. Então, eu vou até lá e eu preparo a palestra para que eles se tornem pessoas que ativem todo esse... O idoso é muito interessante, porque ele tem uma experiência de vida extraordinária. Verdade. Só que muitas das vezes ele acaba mantendo isso muito dentro dele e ele vai se fechando. E à medida que a idade vai passando, ele passa a não botar isso para fora. Por quê? Porque as pessoas em geral já não querem mais ouvir os idosos. Aí eles vão se fechando, se fechando, se fechando. Então eu trabalho com eles para que eles se abram e eles se tornem pessoas realmente interessantes como já são, apenas coloquem isso para fora. E em geral, quando eu vou falar com os idosos sobre dar asas para aquilo que eles gostariam de fazer, um sonho, um curso universitário. Como o idoso, na maioria das vezes que eu vou dar palestra, ele tem 70 anos, 75, alguns já na casa dos 90. Esses dias aqui em São José, no CAT de São José, eu fui dar uma palestra e teve um idoso, na casa dos 80 já. Sim. Ele levantou no meio dos idosos, isso não é normal, né? Eu já tinha ouvido manifestações como aquela, mas não daquele jeito. Eu tinha ouvido sempre no final, depois que acabou, timidamente vem conversar comigo, mas aquele não. Aquele senhor, ele se levantou e disse assim: isso não é verdade. Para que eu vou aprender alguma coisa nova no final da minha vida? Eu já estou no fim da vida. E ele me falou algo interessante depois que eu comecei a entender por que ele tinha feito aquela manifestação. Ele disse assim: aonde que eu vou trabalhar com isso? Para que eu vou aprender isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E eu peguei e disse para ele: não, mas não é para o senhor trabalhar e nem para o senhor ganhar dinheiro com isso. É para o senhor se realizar. Verdade. É para o senhor se manifestar, se expressar. Entregar para o mundo tudo aquilo que o senhor tem de experiência. Foi isso que eu falei para ele. Muito bonito, Fernando. Aí ele refletiu, no final, depois que terminou, eu fui conversar um pouco mais com ele. Então achei isso extraordinário, porque em geral é isso que acontece. Se a nossa audiência está acompanhando a gente agora, é muito importante, né, que os idosos entendam que dá sim para fazer muita coisa que não tiveram a oportunidade de fazer. Nós estamos vivendo um instante agora em que a longevidade aumenta a cada dia mais, estamos vivendo mais. Então dá sim para fazer muita coisa. E a música é extraordinária por causa disso, né? Essa sensibilidade, dona Débora, que a gente acaba trabalhando, né? Assim como trabalhou esse idoso, né? E presenteou o mundo, presenteou a senhora, algo extraordinário, espetacular. Porque a gente trabalha muito com a emoção, né, Fernando? E às vezes o idoso, ele vai ficando tão rígido, tão embotado na maneira de se expressar, porque as pessoas já não escutam muito, já não tem mais muito tempo para eles, né? Sempre vai ficando lá para o final da fila, né? E escutando você, eu puxo lá uma coisa assim que eu trouxe lá de quando a gente trabalhou com casais, eu e meu esposo, quando ele era vivo ainda, né? Que é o escutar, né? Que uma das coisas mais importantes é a gente ser escutado, né? Mas escutado sem interrupção, escutado de verdade, não escutado com os ouvidos, escutado com o coração. Quando a gente consegue parar um pouquinho aquilo que a gente está fazendo para escutar o outro, né? E os idosos têm muita bagagem, muitas coisas bonitas que podem passar, né? Deus. Às vezes eu até digo: escreva um livro, pede para alguém escrever, porque a tua história é tão bonita, né? E às vezes eles têm o tempo que a gente, enquanto está nesse burburinho da vida, aí a gente não tem. Não tem. Né? É aquela correria, é correndo contra o tempo, é isso, aquilo. E às vezes o idoso, ele já passou essa fase, então ele curte muito mais aquele trabalho, ele estuda com prazer, né? Ele estuda porque ele quer, não porque o pai está obrigando a estudar, não porque você tem que fazer isso, não, a gente tem que descobrir dentro da gente aquilo que leva a gente, aquilo que motiva. Aí a gente vai feliz. Aí o teu trabalho passa a não ser
um fardo. Exatamente. Você não trabalha feliz, Fernando? Meu Deus. Eu trabalho feliz. É espetacular, extraordinário. Eu trabalho quando a muito gente feliz. encontra, né? Isso, né? E a gente passa isso naturalmente para as pessoas, né? Porque eu sou muito afetiva. Então, eu gosto muito de abraçar, né? Então, abraço todo mundo. E é muito bom. Abraço todo mundo que chega, pai de aluno, mãe, e as crianças, e os adultos, e os professores. Então, eu já tenho essa marca, né? Talvez, no fundo, é porque eu preciso desse abraço. A senhora me faz lembrar uma frase, né? Quando a gente vê um gato sendo acariciado, recebendo um carinho, né? Aí a frase diz assim, quem é que está recebendo o carinho, né? É o gato ou quem está fazendo o carinho, né? Pois é. Há que se perguntar. Há que se perguntar, porque quando a gente faz o carinho, a gente também está recebendo. Com certeza. Porque não tem como dar sem receber. É uma troca, é um contato, né? E quando a gente faz isso com o ser humano e faz de uma forma saudável, a gente tem essa troca. E é nessa troca que há o extraordinário, né? Às vezes muitos seres humanos, eu vejo isso no dia a dia, acabam evitando muitos demais. Claro que realmente essa troca é uma troca que exige de nós uma habilidade muito grande. Mas quando não a temos, nós a desenvolvemos. Sim. E esse é o extraordinário. Sim. Né? Desenvolver essa habilidade. É verdade. E é justamente na troca, né, dona Débora? É a energia que a gente passa. A energia. Né? Se a gente acredita que a gente trabalha nessa vibe da energia, né? Poxa, a gente precisa trocar a energia. Né? A energia não pode ser contida. Né? Ela é uma coisa que ela existe, né? Mas é tão interessante. Quanto mais você dá o afeto, mais você recebe. Mais você recebe. Aquilo que você vibra para o mundo vibra de volta. Né? Isso. O mundo vibra para você isso. E a música é isso, né? A música é vibração, né? A música é isso. É vibração. E uma coisa assim que eu acho fantástica da música, esse fim de semana, inclusive, eu estava assistindo um grupo que é americano e eles têm uma ideia, um projeto que é extraordinário, a senhora já deve naturalmente ter ouvido. Eu ouvi pela primeira vez esse grupo com o Stand By Me. E tocado por diferentes instrumentistas em lugares diferentes do mundo. Que lindo. É um projeto fantástico, né? E nesse fim de semana eu estava ouvindo uma canção muito especial com o Gilberto Gil. Ele cantava e daqui a pouco esse grupo, né? Ele gravou com o Gilberto Gil. Aí eles pegam a gravação, vão para outros lugares do mundo. E convidam instrumentistas lá, botam fone de ouvido nele, botam para tocar o Gilberto Gil ali. Aí eles tocam com o instrumento lá. Eles fazem isso no mundo inteiro. E é um negócio fantástico. A tecnologia também possibilita uma série de coisas maravilhosas. Exato. Né? E aí ouvindo, aquilo me tocou profundamente. Eu estava no meio dos trabalhos, de coisas para fazer. E eu parei tudo. Era um sábado à noite. Eu parei tudo, de repente comecei a ouvir, aquilo veio como um bálsamo. Assim, coisa boa, né? Extraordinária. E a primeira coisa que aconteceu, eu me lembrei assim, eu preciso compartilhar isso com alguém. Não posso deixar só para mim isso, né? Muito bom. Aí eu peguei, compartilhei lá com o meu grupo de gaitistas, né? De gaita de boca. Sim. Compartilhei lá com o pessoal do grupo e eles agradeceram. Puxa, ganhei a noite, né? Porque ouviram, também foram tocados, né? É fantástico, né? Então a música, além de nos permitir isso, ela é também um instrumento, né? Para tornar a vida das pessoas melhor, né? Com certeza, né? Ela nos dá muitas possibilidades, né? De interação, né? E hoje, ajudados pela tecnologia mesmo, a gente consegue coisas lindas, como você relatou agora, né? Quando é que a gente ia imaginar que uma coisa gravada aqui fosse para outro canto do mundo, né? Fosse interpretada por outra pessoa, e cada qual é tão interessante. Acho que por isso que as pessoas dizem que a música é linguagem universal. Universal, exatamente. Eu pensei muito sobre isso, inclusive no fim de semana. Universal. Universal. Porque o que é universal, né? É para todos. Todos. Não é? Une todo mundo, né? Isso.
Eu me lembro de uma... São muitas historinhas, né? Mas eu me lembro que eu tinha uma aluna que estava se preparando para tocar na formatura da filha. Ela estava estudando Como é Grande Meu Amor por Você. E aí, lá pelas tantas, um dia ela falou para mim: Débora, eu vou viajar. Eu vou para a Turquia, né? Ela, o esposo, iam fazer um passeio e tal. Mas eu acho que eu vou levar a minha partitura. Eu falei para ela: nossa, mas isso aqui é desejo de não se desconectar daquilo que ela estava fazendo aqui, né? Bom, enfim, ela levou. E eles ficaram num hotel muito bonito e tal, que tinha um piano de cauda. Olha. Né? Aí depois ela contando para mim isso, né? Aí tinha um pedacinho de tempo lá, ela ia lá no piano e ficava tentando estudar a música, né? Olha. Aí ela estava ali, de repente chegou um senhor, né? E ficou ali parado, ali perto dela. Olhando. Não falava, um não falava o idioma do outro, né? Aí ele fez menção, assim, se ela poderia deixar ele sentar, né? Ela se levantou, ele sentou, olhou para a partitura e tocou a música. Olha. Olha que legal. Que Não é? fantástico. Aí ela disse: meu Deus, a gente não conseguia se comunicar através das palavras, né? Mas a música... Mas através da música. Então lindo, a gente comunica muita coisa extraordinário. através das músicas que a gente toca. Por isso, Fernando, é tão importante a gente também escolher as músicas, escolher o repertório que a gente vai privilegiar para escutar. Muito bom. Escutar músicas que trazem uma mensagem boa, que são agradáveis, elas te ajudam. Escutar músicas que são sempre tristes, que são sempre depressivas, elas também fazem com que o teu estado de ânimo acabe se tornando daquele jeito. Muito interessante isso. Né? Ainda mais nos tempos que a gente vive, né? De Pois tanta produção, Sim. de tanta facilidade para se produzir também. Sim. E nesse meio acaba se produzindo, às vezes, né, músicas que não acrescentam positivamente algo para a vida, né? Letras muito de uma pobreza musical. Exatamente. Né? Aqui não me cabe julgar ninguém, mas a gente sabe que, musicalmente falando, a gente já teve períodos maravilhosos dentro da história da música, né? Marcantes. Né? Marcantes. E hoje, às vezes, eu fico me perguntando, às vezes, o que a gente vai deixar musicalmente para essa nova geração, né? Sem muitos julgamentos, Sim. assim. Mas é verdade, mas é uma excelente reflexão. E por falar nisso, de tantas músicas boas que nós temos na história, tem uma que é muito bonita, né? Que é, se eu não me engano, é Vinícius, né? E é Por Onde Anda Você? Onde anda você? Onde anda você? E eu vou pedir, é claro, como a gente está falando de música, que a senhora cante a capela para a gente ouvir sua voz. A senhora é cantora, professora, uma professora extraordinária. Querido. Ensina teclado. Sim. Também tem o grupo também de coral, né? A gente tem a gente tem bastante atividade. Tem muita atividade, né? Mas tem mais algum instrumento aí que eu não saiba? É o piano, né? O piano foi meu primeiro instrumento. E o teclado veio depois? Sim, o teclado veio depois. Aí eu comecei, a vida vai colocando a gente também para ter que trabalhar com as coisas, né? Então eu dei aula em algumas escolas, dei aula 17 anos numa outra escola, até que a gente montasse a nossa escola. Né? Porque lá em casa tem uma semente da música num outro filho. Né? Forte, né? Eu tenho 2 filhos, né? E um foi para o lado da engenharia, né? Foi para o lado da administração e hoje exerce uma outra profissão, que é bombeiro, né? Bombeiro militar. Uma função linda também, diga-se de passagem. É verdade, né? E o filho mais velho
é da música. Não seria feliz fazendo outra coisa que não fosse música, apesar de também ter a profissão de bombeiro comunitário. E é incrível, né? A sensibilidade. Eu sempre gosto muito quando eu vejo o contato dele com a senhora, né? É muito vejo bom. uma sintonia entre vocês, assim, bom. fantástico. Ele é saxofonista, né? O nosso querido Paulo, saxofonista. Mas toca vários instrumentos. Agora né? ele está muito apaixonado pelo acordeon. Pelo acordeão. Eu cheguei a ver ele no Adolfo Melo, né? No espetáculo que a senhora trabalhou na produção, né? Produziu, cantou também. Foi um negócio lindo, extraordinário. Obrigada, Tive a oportunidade de estar naquela noite lá com um repertório maravilhoso também. E o Paulo, naquela ocasião, tocou o acordeão, né? Sim, sim. Ele toca vários instrumentos. E isso eu te digo, assim, a pessoa que toca um instrumento, ela tem muita facilidade de aprender outro. Outro, né? Né? É porque o princípio, né? Vai mudar ali as posições e tal, mas o princípio, A linguagem é a mesma. linguagem é a mesma. Cada um com sua particularidade, né? Vamos ouvir uma boa Fernando música, a sempre capela. surpreendente. Né? Porque essa parte ele não me falou, né? Mas se eu preparo, a vida tem disso, né? A vida, às vezes eu fico pensando, né? O bom da vida é que realmente a gente não consegue prever todas as coisas. Eu também acho isso. Porque se por um lado a gente às vezes quer preparar todas as coisas, controlar tudo, não tem que ser... não dá, né, Fernando? Por outro, eu falava essa semana para um amigo do rádio, um radialista já bastante antigo no rádio, e eu dizia para ele que o extraordinário da vida é como uma viagem. O extraordinário da viagem é que você prepara a viagem e eu vou passar aqui, vai ser aqui, o horário está marcado do voo, parará. O extraordinário é o que vai acontecer durante. Com certeza. É o percurso. É o percurso é extraordinário. Concordo com né? As pessoas que a gente encontra, falava para ele ainda, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que a gente tem a oportunidade de ajudar, é essa troca que realmente é o extraordinário, né? Da vida e da viagem. Né? E o que é a vida senão uma viagem? É né? uma viagem. Uma viagem. É uma viagem. Vamos ouvir então. Obrigada. Vinícius Toquinho, né? Toquinho. Onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Deus, que coisa boa, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nós, né? Por lhe ouvir. Querido. Né? Que extraordinário, dona Débora. É realmente algo maravilhoso. Né? É a letra, né? A música é a letra. A música é a interpretação. Né? A música é a interpretação. É aquilo que a gente sente quando a gente canta também. Exato. Tem muito da gente, né? Porque ao cantar, não é simplesmente cantar, né? É porque tem ali toda uma história, tem toda uma experiência de vida. Tudo isso faz da gente também meio que coautor da música. Né? É verdade. Eu canto muito o amor. Talvez porque eu vivi o amor. Né? Eu tive a grande felicidade de ter uma pessoa na minha vida, meu marido, meu companheiro, por 32 anos, né? Há 10 anos passados, ele foi fazer a grande viagem, sozinho, né? E eu fiquei aqui.
E foi nesse tempo em que a vida talvez me fez experimentar a parte mais difícil que eu vivi até hoje, que foi o reaprender a caminhar sozinha, porque quando a gente tem alguém é muito bom a gente caminhar. A gente tem o ombro, tem o colo, tem o apoio, né? Tem uma série de coisas bonitas que a vida a dois dá pra gente, né? E quando a gente está acostumada com isso e de repente, por alguma razão, a vida muda o rumo da caminhada, é um aprendizado novo, é um recomeçar. Por isso, acho que o meu primeiro show que eu fiz depois de viver esse momento, ele se chamou Recomeço, né? Porque foi um recomeço para mim. Mas eu posso dizer para vocês que, apesar das dores e das tristezas, que a gente é humano, né, e sente, mas eu descobri em mim uma nova pessoa. Eu descobri em mim uma nova pessoa. A música me ajudou muito, muito nisso, né? E eu tive também uns anjos da guarda, né? Que eu acho que essas manifestações divinas, como você quiser chamar, né? Dessa força maior que rege o universo, elas vêm através das mensagens que as pessoas deixam para você. Fantástico. Eu acredito muito nisso também. E eu tive umas pessoas que me ajudaram, me incentivaram. E eu comecei a, puxa vida, mas o que eu gosto mesmo é cantar. Eu toco, trabalho com música, mas eu sempre gostei muito de cantar. E aí eu comecei a enveredar por esse caminho, a mergulhar nesse universo, né? E a descobrir tanta coisa boa, quanta felicidade isso podia trazer para mim, né? Então eu agradeço tudo que eu tenho, as pessoas que estão comigo, eu tenho os meus filhos que são essas bênçãos na minha vida, né, que são essa ajuda, né, esse amor de verdade, incondicional. Mas eu também tive pessoas que se tornaram muito especiais para mim nessa caminhada, né? Tenho o meu pianista que me acompanha, que é uma pessoa fantástica. Talentosíssimo, você já de viu? Passagem, né? Nossa, é uma bênção também. Fantástico. Assim, Cristiano Mendonça. Faço aqui uma reverência para ele também. E o meu agradecimento. Porque eu, nesse momento da minha vida, eu só agradeço. Minha vida é assim, é pautada na gratidão, né? Porque aquilo que a gente ganha, nossa, já vem de além, já vem a mais, né? E é isso, é assim que eu me sinto, é assim que eu vivo, né? É assim que eu procuro também transmitir para as pessoas, que nunca desistam, nunca desistam. A vida não é fácil de ser vivida. Você que está me escutando aí, você sabe disso. Todos os dias a gente tem uma surpresa. Quando a gente desperta pela manhã, a gente não sabe o que a gente vai encontrar naquele dia pela frente, né? Às vezes a gente tem coisas maravilhosas, mas às vezes a gente tem coisas tão difíceis. Mas não desista. Tem uma frase boa também que eu vi esses dias, escrevi, inclusive eu tenho um mural em casa, um mural aqueles de cortiça, um quadro de cortiça. Adoro isso. Eu sou apaixonado. E eu gosto muito das cores. As cores eu acho fantástico, né? E aí tem os meus alfinetes lá, cada um com uma cabecinha de uma cor, e eu vou lá e escrevo um papelzinho, na minha caixinha de papéis lá e tal, de anotações, escrevo os coloridos, anoto e boto lá. E uma dizia, né, nunca despreze o poder do improvável. Que lindo! Nunca despreze o poder do improvável, porque o improvável é algo fantástico. E a vida é cheia de improváveis, de coisas que você olha e diz assim, não. Com certeza. E de repente você se surpreende, é uma coisa assim fantástica, né? E então, se por um lado nós temos essas surpresas da vida, algumas maravilhosas e outras que não são assim tão boas, né? Que são situações que a gente tem que aprender a lidar, né? E aí vem uma outra frase também boa, também está no meu mural lá, de anotações, que diz que o que importa na vida
não é o que a vida te dá, e sim é o que você faz com aquilo que a vida te dá. Né? Adoro essa frase. Fantástico. E você vai colocar mais uma frase lá no seu mural. Opa! Uma frase que foi desse meu aluninho idoso. Ele sempre falava para mim: a música é espiritual e traz felicidade. Eu creio Tão nisso. simples, né? Eu creio nisso. Bota lá no seu muralzinho. Eu vou botar. E realmente é verdade, porque a vida, a música tem disso, né? A música tem esse lado, que é um lado que transcende tudo, né? Transcende tudo, porque ela é fantástica. Eu convido os telespectadores que estão nos assistindo aqui, tão gentilmente nessa tarde, né? Façam um projeto para esse ano. O ano está começando, nós estamos bem no iniciozinho. Faça um projeto para a sua vida. Faça um projeto para você ir atrás de um sonho que você tenha, qualquer que seja. Né? Seja pintar um quadro bonito. Fazer uma viagem, ou fazer uma viagem, ou escrever o seu livro, ou aprender música, né? Ou cantar. Faça um projeto, mas que você assim, se jogue nele, né? Assim, só quando a gente faz mais ou menos, nunca dá certo, né? Porque a vida vai engolindo a gente, então a gente tem que ser firme naquilo que a gente quer. Ter consistência, foco nos objetivos, né, Fernando? Eu tenho uma palavra que me acompanha e que tem falado forte comigo, inclusive nos meus comentários de rádio, eu sempre acabo falando sobre ela. Essa semana, inclusive, da nossa gravação aqui, eu coloquei ela num comentário, né? Eu fiz um comentário só sobre ela, para falar sobre ela, né? Consistência. Porque uma pessoa talentosa, a gente descobriu nossos talentos, é algo maravilhoso, mas uma pessoa talentosa, ela muitas das vezes, ela é talentosa, então ela acaba não se esforçando tanto, porque ela já é talentosa, e tem aquele que não é talentoso. E por não ser talentoso, ele tem que se esforçar. Esforçado. E aí ele entende que ele não precisa só se esforçar. E aí entra a palavra que eu fiz no comentário. Ele tem que ser consistente. E o consistente, ele muitas das vezes, ele se torna melhor que o talentoso. Por quê? Porque o talentoso, ele vai, hoje eu não vou, amanhã não vou. Não vou me esforçar tanto, não vou treinar o instrumento. Não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer tanta diferença. Não, hoje eu não vou ensaiar. E o esforçado? Não, hoje eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho que ser consistente. Isso. Eu preciso fazer hoje. Não, mas hoje eu não estou bem, mas hoje eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Então, isso é algo, acho que, fantástico para a vida, né? Sim. Consistência. Faça um pouquinho por dia, mas faça, né? É a tartaruga que vence a competição, né? Ela é lenta, devagarinho, mas ela tem regularidade. Ela vai. É verdade. É ter pressa enquanto espera. Né? Ter pressa enquanto espera. Ou seja, continuar em movimento. Não pode parar, né? Continuar em movimento. Isso é fantástico, eu acho. Né? Sempre ter essas ideias, né? A consistência é uma coisa muito bonita que você falou agora. É linda. Né? Porque assim, ela faz a gente ter motivação. Porque a gente acha assim, não vou treinar hoje. Não. Quanto mais você treina, mais motivação você tem. Exatamente. Né? Então é isso, a gente precisa de motivação. A gente precisa todos os dias buscar dentro da gente a motivação. A motivação não pertence, não é responsabilidade de outra pessoa. Ela é nossa responsabilidade. Exato. Né? Então eu tenho que cuidar tanto de mim mesma, desse tesouro precioso, desse templo. Um templo que é tão... Nossa, ele é efêmero, né? É muito efêmero. Mas enquanto a gente está nele, a gente precisa cuidar dele. Cuidar dele. Cuidar dele. Né? Se alimentar espiritualmente também. Alimentar a alma com coisas boas. Perfeito. Né? E a música, eu acho que ela dá isso, né, dona Débora? Sim, ela dá. alimenta a gente, né? Sim, Porque é corpo, mente e espírito, né? Isso. Esses três precisam ser alimentados, né? Em geral, a gente trata, né, não todos, mas deveriam, o corpo, né? O corpo é bem tratado, a gente vai para academia, a gente compra roupas para ficar com o corpo bonito, né? A gente se alimenta de alface, verdura, uma alimentação balanceada.
E a mente, como é que tá, né? É verdade. Como é que tá a mente? É verdade. Tá cuidando? Tá tendo tempo para você? Isso. Tá tendo paz, né? Você cultiva a sua presença? Isso. Cultiva a sua presença? A gente ouve falar pouco sobre isso, né? Sim. Cultivar a presença, ou seja, você gosta da sua companhia? Você gosta de estar com você? Porque se a gente não gosta de estar com a gente, qualquer lugar se torna ruim, né? E ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar. Por quê? Porque em todo lugar que eu vou, o meu corpo vai junto, eu tô lá junto. Sim. Então, se eu não gosto de mim, qualquer lugar fica ruim, né? É verdade. É E a gente difícil. não pode estagnar, né, Estagnar, Fernando? Não pode. A gente tem que manter... a gente escuta muito isso, né? Manter a mente ativa. Ativa. Né? Como que você vai manter a mente ativa? Você tem que trabalhar a mente como você trabalha o corpo. Trabalho do exercício físico, mas você tem que ter também... ajudar essa parte neurológica da gente, que tem muitas coisas que a gente pode fazer em benefício de que não haja uma acomodação, uma estagnação. Exato. Né? No momento que a gente se acomoda, a gente para de sonhar, a gente para de viver. E a gente isso, tem né? que... A vida é hoje, não é? A gente não fala isso? Hoje, o momento mais feliz que eu estou vivendo hoje é estar aqui com você, meu amigo. Extraordinário. Querido. Igualmente. Verdade? Igualmente. Esse é o Verdade. momento especial da minha vida hoje, Fernando. Que é justamente o que nós temos, né? Porque se nós formos pensar, o passado já foi, não volta. O futuro a gente não sabe. Não sabemos dele. E o que a gente tem realmente é esse instante agora, né? É isso mesmo, né? A Isso é gente uma coisa precisa fantástica. cultivar, né? E uma das coisas que eu vejo desse tempo, né? Veja como a música, a gente falar de música, a gente fala sobre vida, né? E a gente toca, porque a música tem esse poder da sensibilidade, né? Estar onde nós estamos, né? Também é uma outra frase do meu mural lá. Meu mural tá fazendo sucesso Eu hoje, acho hein? que eu vou copiar as suas frases. Eu vou tirar uma foto, depois eu lhe mando uma foto do meu mural. Tem muita coisa lá. E existe um custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Uma expressão fantástica. Por que é o custo de oportunidade? Porque viver é a eliminação diária de inúmeras possibilidades. É verdade. Né? Pode observar. A senhora está comigo aqui, eu estou aqui diante da senhora, nós estamos aqui nesse instante, mas poderíamos estar em diversos outros lugares. Tá? Além de momentos diferentes, em lugares diferentes do mundo, poderíamos estar nesse instante, mas nós estamos aqui. Isso. Estar aqui é um milagre. E em geral, então, a gente faz o quê? Eu estou aqui, mas eu queria estar em outro lugar. Pode observar, em geral as pessoas estão em um lugar, mas queriam estar em outro. E o grande presente da vida é estar onde estamos, de corpo, alma, presente ali onde a gente está. Esse é o fantástico. Isso são as escolhas, né, São Fernando? as escolhas. A gente escolhe a todo momento, a gente escolhe. A gente escolhe se vai tomar o café ou o chá. A gente escolhe se a gente vai colocar a blusa vermelha ou a amarela. Né? A gente escolhe se a gente vai de carro ou de ônibus. A gente escolhe a todo momento. E isso tem um custo, que é o custo de oportunidade. Se a minha escolha é boa, e eu realmente escolho estar aqui, eu preciso estar aqui. Por quê? Porque eu disse não para outras oportunidades. E disse sim para essa. E se eu disse sim para essa precisa ser bem valorizada. Ai, com certeza. Que esse é o valorizar grande o momento que a gente vive, momento, né, porque eu me lembro que quando eu trabalhava numa escola do estado, como secretário de escola, eu fiquei 3 anos como secretário de escola, na mesma escola em que eu estudei meu colegial, tive a oportunidade de ser secretário lá, como servidor público. Depois eu me afastei para me dedicar ao jornalismo. E uma das frases que na época, eu sou muito fissurado por frases, porque eu sinto muito aquilo que toca, e as frases em geral elas me tocam profundamente, e aquilo me faz refletir, e eu na hora já quero compartilhar com um monte de gente, como eu fiz com algumas aqui. Sim. E na época eu vi uma frase, não me lembro exatamente como era, mas ela dizia que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro extraordinário da vida é tu conseguir valorizar antes de perder. Ah, que lindo. O teor era esse, com frases mais bonitas, mais interessantes. Sou adepta disso. Mas eu achava isso fantástico. É verdade. Fantástico. Por quê?
Porque é muito fácil você perder algo que você ama e depois se chorar. Aí não deu mais tempo. Não dá mais tempo. Já foi, já acabou. É verdade. Não dá para voltar. Com certeza. Você não valorizou no tempo que tinha que valorizar. E na época eu me recordo que eu peguei o computador, escrevi a frase. Escrevi. Aí botei várias frases num retângulo, uma do lado da outra, numa folha A4, botei na impressora para imprimir, botei em cima do meu balcão da secretaria da escola e deixei lá em cima. Olha. E quando a pessoa não pegava, eu dizia, leva um para você. Isso é fantástico. É muito bom isso. É muito bom quando a gente tem a consciência disso. Né? Quando a gente se acorda para isso. Se acorda. Né? Se acorda para a oportunidade que é viver. Né? Independente do que você faça. Eu hoje já estou numa fase assim que o mais importante não são as coisas, são as pessoas que você tem. As pessoas com quem você pode conversar, as pessoas que você pode abraçar, as pessoas que você pode dizer, olhando no olho da pessoa, eu te amo. Fale isso. Às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de dizer, eu te amo. Né? A gente não precisa só amar o grande amor, a gente ama o amigo, a gente ama a amiga, a gente ama o irmão, a gente ama a criança, a gente ama tanta gente, tanta coisa. Fale, porque amanhã às vezes não vai mais dar tempo de você falar isso. E é tão gostoso a gente escutar eu te amo. Não é, Fernando? Você, eu admiro muito você, sua vida, sua querida esposa, né? Que hoje tem o privilégio de estar comigo também nas aulas. Então, exercite isso. São coisas tão simples. Não custam dinheiro, não. Custam você ter vontade. Custam você sair um pouco de si próprio, dessa carapaça que você tem, dessa imagem que você tem que manter, de durão e tal. Não leva nada. Não leva nada. Não leva nada. Coisa boa é a gente viver com leveza. Eu sou muito distraída como pessoa. Então, às vezes, faço cada coisa, gente, mas dou risada das minhas bobiças, assim, sabe? Tinha um tempo que eu era muito rígida comigo mesma, né? Ai, não posso errar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Que bobagem, que bobagem. Eu estou aqui, estou tendo a oportunidade de viver, de cantar. Aí as pessoas são assim, como que você vai lá pro palco e isso fica tão natural, tal? Mas é isso, né? Eu vou ter medo daquelas pessoas que estão ali? Não, eu se pudesse ir lá abraçava todo mundo. É verdade. Né? Poxa vida. Isso é lindo, isso é lindo. Você vai com naturalidade. Porque se você começar a pensar que aquelas pessoas que estão ali te vendo, você que é uma pessoa pública, trabalha com público, vive com microfone para cá e para lá, se a gente tiver medo daquelas pessoas, a gente não faz nada. Não faz nada. Não faz não nada. É? E às vezes as pessoas precisam daquela coisinha que você vai falar. Esse é o ponto. Não é? Esse é o ponto. Você pode falar um monte de coisa, mas às vezes uma coisinha que você falou, a pessoa, puxa, é verdade, vai levar para sua vida. Esse meu amigo, dona Débora, ele, esse radialista que eu citei agora há pouco, às vezes eu tenho muitas conversas com ele e tal, ele inclusive é meu pai na comunicação, meu padrinho. Depois de muitos anos a gente retomou a nossa relação. A gente tinha ficado, ele no canto dele, eu no meu, fui me desenvolver mais na comunicação, e depois de um tempo acabei voltando, voltei para perto dele, depois de amadurecer, né, e dizer para ele obrigado, ter gratidão pelo que ele contribuiu comigo, né? Obrigado por aquilo que eu me tornei, porque ele que abriu as portas no rádio, inclusive, para mim. E eu dizia para ele algo fantástico que eu aprendi no rádio, no dia a dia, né? Que é justamente o espiritual da comunicação. Porque e essa comunicação que não está só no rádio,
não está só diante das câmeras. Se dá na relação, no contato, na troca do dia a dia. Essa é a comunicação que eu estou falando. Que se dá de uma forma universal. Que através da música a gente alcança também. Né? Então, às vezes eu estou no rádio, eu estou falando alguma coisa no rádio, e acontece uma coisa extraordinária. Eu começo a falar de um assunto que eu não sei por que eu estou falando daquele assunto. Às vezes acontece isso comigo também. É uma coisa louca. Mas sabe o que eu sinto na hora? Eu me arrepio todo. E eu falei. Daqui a pouco, já aconteceram diversas vezes, recebo alguém aos prantos me mandando mensagem. Hoje é muito fácil mandar mensagem. Havia um tempo no rádio que era carta, aquela coisa toda. E hoje manda mensagem na hora, uma interação em tempo real. Rápida. Fernando, estou aqui em lágrimas. Isso que você falou era exatamente a resposta que eu precisava. Então eu vejo que creio nisso, creio. A comunicação, e eu falava para esse meu amigo justamente isso, que a comunicação tem esse algo do universo, esse algo espiritual, de Deus, né? Deem o nome que quiserem dar, enfim, tem esse algo transcendental. Né? E que a gente é apenas um instrumento para fazer. Como a gente está sendo nesse instante instrumento aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Falamos às vezes de uma coisa aqui, que as pessoas estão nos acompanhando. Puxa, que fantástico, era isso que eu precisava, estou me sentindo. É verdade. Então tem essa coisa da mensagem, que é algo fantástico. E quando eu estou diante do público, eu sinto muito isso. Eu tenho muito temor e tremor. Né? Quando eu estou diante do público. Por quê? Porque a gente pode às vezes se fechar, né? E não ser usado daquela forma como deveria. Sim. Ou a gente pode tomar consciência disso e realmente falar. Porque o medo, quando a gente vai falar, o medo é normal. E o medo inclusive é bem-vindo. Porque o medo potencializa os nossos recursos. Ele potencializa. Que o medo, por um lado, quando a gente vai falar, por exemplo, dá o medo. E o medo dá por quê? Porque é justamente preparando o nosso corpo para fugir. Isso. Só porque a gente sabe que não pode fugir, porque tem uma responsabilidade. Então o que a gente faz? A gente pega esse medo e potencializa os nossos recursos. A gente transforma isso o quê? Coração bombeando mais em sensibilidade, em atenção, vibra mais. Então, a gente transforma isso em algo. Isso. Você sabe, Fernando, que eu sempre penso isso. As pessoas às vezes falam assim, ai meu Deus, mas parece que é tão simples, né? Falar em público, essas coisas assim. Aí eu falo assim, todo mundo tem que ter uma adrenalina, mas adrenalina boa. Essa adrenalina que o Fernando está falando aqui, que move a gente, que dá aquele friozinho na barriga e tal, mas a gente domina ele e vai em frente, né? Então, sabe o que eu penso? No momento que você não tiver mais isso, no momento que você for indiferente. A indiferença é o contrário do amor. Perfeito. Não é o ódio, não. É indiferença. No momento que você está indiferente a alguém ou a alguma coisa, cuidado. Cuidado. Porque a indiferença, ela faz a gente não dar o melhor que a gente pode. Quando a gente ama de verdade, quando a gente faz um trabalho de verdade, com alegria, com amor, a gente dá tudo aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. A gente dá aquilo que a gente tem de melhor. A gente não fica reservando, guardando, né? Por isso, até numa relação assim de amizade ou de amor, né? Quando o teu objetivo é que o outro seja feliz e não você próprio, aí sim a coisa vai. Tá? Aí dá certo, né? Porque quando às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você casou? Eu casei para ser feliz. Olha, cuida. Eu casei, eu estou com alguém para fazer o outro feliz. Porque se o outro estiver feliz, você vai ser feliz. Puxa. Não é? Isso tinha que moldurar e botar na parede.
Gente, eu falo muito, o Fernando não me corta. Não, jamais. Né? Isso aí, eu faço questão que isso tinha que ser moldurado. Mas é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que é isso. Mas os tempos de hoje, eles gritam, né, e por socorro, né? Porque é isso, esse é o ponto. É que, em geral, a gente olha muito pra gente, né? A gente busca sempre essa coisa do eu primeiro, você feliz, e na relação, principalmente a relação a dois, Com certeza. o papel principal, sem dúvida, é buscarmos, sim, né? Fazermos o outro feliz. E quantas formas a gente tem, né? Nossa. De fazer. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela cozinha. Que coisa boa, bom saber. Eu amo a cozinha. Inclusive, nós precisamos marcar um jantar. Vamos marcar um jantar, se Deus quiser. Eu levo a sobremesa. Em 2025. E como é bom se preparar, né? E eu faço menção à cozinha porque é muito interessante isso. O especial, realmente, quando você está do lado do outro, é você fazer algo pelo outro. Quando você está sozinho, por exemplo, às vezes até para cozinhar é um desânimo para cozinhar. Com certeza. Porque o bom da cozinha é tu poder preparar aquilo para o outro. Né? Eu preparo, eu gosto muito de fazer suco natural. Quando eu vou preparar o meu suco, a primeira coisa eu gosto de levar para minha mulher. Às vezes ela está no banho. Quanto coraçãozinho você coloca naquele suco lá? Filha? Naquele suco, exato. E eu levo para ela. E ela diz assim, lá vem você com suco. Eu sabia que você vinha com suco. Então ela já vê o liquidificador batendo, ela já sabe. Estou preparando o suco. Às vezes ela está no banheiro, tomando banho. Eu chego lá com um copinho para ela. Que lindo. E ela assim, pô, até no banho, até no banho. Mas todo são lugar. Essas coisas simples que constroem. Exato. Não precisa ser uma joia, um diamante. Não, você, né? Tudo bem, você tem condição de fazer o seu carinho através disso, também é carinho. Mas são coisas muito simples. Simples. A simplicidade, ela está muito imbuída, assim, dessa razão, né, de amar, né, de você fazer uma coisa pequena, mas que o outro se sente tão, puxa, ele lembrou de mim, né? E isso não é só com o casal, né? Isso é com os amigos também. Às vezes você ligar para alguém que está precisando, né? Às vezes não tem essas coisas assim, Fernando, que às vezes você está, como você falou há pouco do que você fala, assim, meio que, não sei de onde é que veio isso. Às vezes eu tenho isso com as pessoas, sabe? Às vezes eu me lembro de uma pessoa, por exemplo, que faz tempo que eu não vejo, né? Aí eu mando uma mensagem ou eu ligo. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. E a pessoa diz, nossa, sabia que eu também pensei em você ontem? Ou, sabe, essas coisas assim. A vida é isso, gente. Constrói. Constrói. Né? É construir, né? Eu cheia de defeitos, de coisas, né? Mas a gente vai tentando acertar. Né? Se a gente ficar pensando nas coisas que a gente não consegue fazer, que a gente deixa a desejar, a gente não olha para o restante da folha, fica só olhando lá para o pontinho, né? Recentemente eu recebi aqui o Plínio Verani. O Plínio Verani é um artista plástico, um cara fantástico, esteve aqui conosco também. E ele é também uma pessoa de um coração semelhante ao da senhora. Que extraordinário. E o Plínio fala muito também sobre essa questão da arte. E eu perguntava para ele naquela ocasião da nossa entrevista, que inclusive está à sua disposição também essa entrevista, lá no canal do YouTube, para você que nos acompanha, para ver depois. Primeiro vamos acompanhar essa daqui. E o Plínio disse que a vida é inteiramente pedagógica. A vida é inteiramente pedagógica, né? Agora há pouco eu estava vindo para cá, estacionei o carro, fiquei um pouquinho no carro que estava assistindo uma aula no celular, vindo para cá, estava no suporte, e eu vim assistindo uma aula, e eu vi crianças brincando aqui no centro histórico, numa piscina que nós temos aqui no monumento. Eu vi também. A senhora viu também as crianças brincando? E eu vi um menino e uma menina, os dois brincando naquela piscina. Eles costumam tomar banho, a piscina inclusive é bem cuidada, a prefeitura cuida muito bem dessa piscina, né? Tem todos os cuidados, 2, 3 vezes por semana tem gente limpando e passando cloro. Então as crianças descobriram aquela piscina já há bastante tempo e vivem ali, né, brincando. E eu achei aquela cena linda. Que cena fantástica, que coisa linda. É verdade. Que presente. Tu vê a saúde, né? Os dois correndo e leveza, né? A leveza. E eles pulando e brincando, e um sai da água e o outro
E eles estavam ali brincando, os dois. Coisa boa que é isso, né? Lindo demais. E eu digo assim, isso é um presente. A gente olha, presentes da vida. São presentes da vida. E quantos presentes na vida, e o Plínio Verani, na ocasião que eu entrevistei, falava sobre isso. Se nós olharmos para tudo, a arte está em tudo. Verdade. A arte está em tudo. Basta apenas que a gente olhe com um olhar sensível, com um novo olhar, que a gente tire esses óculos de quem acha que já viu tudo. Não. Enxergar a beleza, né? A vida está a todo momento, né, diante dos nossos olhos de uma forma extraordinária, como nunca antes, porque tudo é novo, e às vezes nos falta isso, né? Nos falta esse extraordinário da vida que justamente a música nos dá. Por isso que eu aproveitei para trazer a senhora aqui, é claro, para falar da sua vida, porque a vida da senhora e a música, elas estão entrelaçadas. Mescladas. E porque tem disso mesmo, né? Nos permite desenvolver essa sensibilidade ou, de repente, em alguns casos, resgatar essa sensibilidade, né? O resgate, né? É uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem coisas que estão lá adormecidas dentro da gente, né? Dentro do coração da gente, né? Coisas que talvez um dia a gente já fez na vida, mas a vida às vezes ela é tão difícil que ela vai fazendo passar por cima de muita coisa, porque você precisa trabalhar, porque você precisa ganhar dinheiro para o seu filho, porque você precisa fazer as coisas, né? Mas tem tanta coisa bonita lá dentro de você, né? Então a gente precisa de vez em quando se encontrar consigo mesmo, né? Para poder viver, né? Para poder viver. E continuar vivo, né? E resgatar essas coisas que a gente deseja, né? E que são possíveis porque eu estou viva, porque eu, né, tenho saúde nesse dia, né? Amanhã a gente não sabe. Não sabe. Né? Amanhã a gente não imprevisível, sabe. Né? Enxergar a beleza que você falou agora. Às vezes eu penso uma coisa assim, ó. A gente mora num lugar maravilhoso, lindo, né? Então, você está em Florianópolis, ali você passa pela ponte, né? Você está tão ocupado com as coisas que você tem que fazer, a cabeça está tão cheia de coisas que você não olha para o lado e vê aquela coisa maravilhosa, aquele mar, lá longe, lá tem um barquinho, lá tem... Não é lindo isso? As pessoas vêm para cá, se encantam, a cidade está assim, ó, cheia de gente. As pessoas vêm para cá e se apaixonam. Às vezes a gente passa todo dia por ali, não dá nem bola, não valoriza. Então isso é um exemplo pequenininho das coisas que a gente tem da vida. Às vezes a gente tem coisas tão legais pertinho da gente e a gente fica pensando em coisas para frente, lá para... Né? A gente tem que... Eu posso te dizer assim, ó, Fernando, hoje eu penso assim, tá? Mas há um tempo atrás não pensava. Claro, mas é a experiência que a vida dá, né? Pois é. Acho que esse é o grande presente da vida. A gente não tem que aprender a todo momento, como seu companheiro, seu amigo, ele vida falou. Pedagógica. Então, vida pedagógica. A gente está a todo momento aprendendo alguma coisa. Graças a Deus, porque eu sempre acho que eu tenho que aprender alguma coisa, ou melhorar, ou aprender, né? Porque... Olha, no momento que você chega num ponto que você diz, não tenho mais nada para aprender, já fiz tudo, já aprendi tudo, a vida acabou. Acabou. A vida acabou. Eu creio que é um coração ensinável e humildade intelectual sempre necessária para a gente poder continuar vivo, né? O Mário Sérgio Cortella costuma falar sobre a questão do viver como se estivesse se preparando para uma viagem, né? Viver como se estivesse se preparando para uma viagem. E eu acho isso fantástico. Esse fim de ano agora, eu fui lá como de costume, mas já os últimos 2 anos não fazia isso. Fui fazer agora novamente, com a graça divina, fui fazer. E agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de viajar lá para o oeste catarinense, que é a terra da minha mulher, cidade de Maravilha, né? Depois de Chapecó, um pouquinho antes de São Miguel do Oeste. Cidade, inclusive, diga de passagem, que eu sou apaixonado. Aí fomos viajar para lá. Aí fui me preparar para a viagem. Rapaz, como tinha coisa para fazer.
Aí fui preparar o carro para a viagem. Sim. 2 semanas de preparação para preparar o carro, deixar tudo arrumadinho, porque tinha coisa para fazer que eu não fiz antes. Deixei para fazer. Fiz tudo, fiz. O carro está pronto. Na véspera da viagem, o carro começou a apagar do nada. Deu problema. E eu pensei assim, e agora o que eu faço? Levo na oficina. Levei lá, mostrei pro rapaz. E ele disse, cara, isso é um problema gravíssimo na parte de cima do motor. E eu disse, eu tenho que viajar amanhã, amigo. E ele assim, sim, mas é um problema gravíssimo. E a viagem é longa. Eu vou precisar desse carro. E a minha mulher tá esperando já com as malas e as coisas para colocar no carro. E ele disse assim, olha, amigo, isso aqui vai pelo menos um dia de serviço. Isso era uma sexta-feira e eu queria viajar no dia seguinte. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava de férias, inclusive aqui da cama. E eu tinha que viajar. E agora? O que eu faço? Assim, arrumo o carro e deixo a viagem para ir à tarde. Aí eu peguei e disse, não, faz o serviço então. Sei, mais de R$2.000 de serviço, uma coisa que eu não estava esperando, mas fiz o serviço, né? E aí eu tomei consciência de uma coisa espetacular. E eu aproveitei para contar essa história aqui, que é viver como se estivesse preparando para uma viagem. É verdade. Se eu estivesse preparado, eu não teria passado por essa situação. É? Agora, quando o Mário Sérgio Cortella fala sobre viver como se estivesse se preparando para uma viagem, ele está fazendo menção ao quê? Viver como se estivesse próximo de morrer. A viagem aqui, que a referência que ele faz é a morte. E ele faz aqui, ele usa de uma figura para poder a gente refletir sobre isso. E é isso. Então, eu acho que a maior lição que fica para a gente é não espere. Estar num leito de morte, quando as forças já estão se esvaindo, para lembrar, né? Que tinha que amar mais, né? Isso. Que tinha que abraçar mais, dizer mais eu te amo. É verdade. Acho que esse é o com certeza. Fantástico. Enquanto a gente está com saúde aqui, realmente visitar quem tem que visitar, fazer o que a gente tem que fazer. Ai, sim. Acho que isso a morte tem que ensinar. né? Eu penso assim, ó, que a morte, que eu vivi tão de perto, né? A morte tem que ensinar a gente a viver a vida. A viver a vida. A gente não tem que ficar remoendo as coisas que estão lá atrás, que já passaram. Elas trouxeram coisas lindas para a nossa vida, mas elas terminaram, né? Independente da sua crença, né? Mas a morte, ela tem que trazer para a gente o quão importante é viver. Que é justamente o oposto. Pois é. Da vida. Sim. No teatro. Eu tive a oportunidade de fazer essa formação do teatro e eu aprendi algo fantástico no teatro. Porque no teatro, quando você vai interpretar um papel, seja o papel que for, a primeira coisa que tem que ocorrer é o seguinte: eu tenho que interpretar o homem bom. Se eu tenho que interpretar o homem bom, eu preciso saber o que é o seu oposto, que é o homem ruim. E aí, o que eu vou fazer? O homem bom está aqui, o homem ruim está aqui. Eu preciso então encontrar um equilíbrio entre esse homem bom e esse homem ruim para saber o que é um homem bom e dosar nesse homem bom e dizer, esse aqui é um homem bom. Sim. Então, tem esses opostos. A gente observa as coisas pelos opostos. Você tem que saber como medir isso. Como medir. Fernando, eu preciso que você faça um personagem alegre. E aí eu faço o personagem alegre, porque é isso que eu acredito que é um personagem alegre. E o meu diretor diz assim, não é isso que é o personagem alegre que você tem que fazer. Eu disse, mas como é que é então? Faça um personagem ruim, que é triste. Ah, isso. Agora você vai fazer o oposto disso. Aí você vai dosando. A vida tem disso, né? Certeza. Os opostos, né? O símbolo do teatro não é a carinha chorando? A carinha chorando. E a outra sorrindo? Que é justamente... Olha só. Ótima referência, é verdade. O símbolo do teatro é esse. Teatro são os opostos. E a gente encontra um paralelo entre esses opostos para poder a gente encontrar um meio termo, né? Sim. A vida tem disso, né? Eu acho que esses opostos, a gente precisa viver bem com esses opostos, né? Isso mesmo. Viver intensamente cada um deles. Cada um deles, né? exato. Porque daí você sabe a dimensão do outro. Né? Aí você vai dentro de uma tristeza profunda, de uma dor profunda, você vai ressuscitar. Ressuscitar. Você, suas coisas bonitas, né? E agradecer pela vida que você tem.
né? Pelas coisas que a gente tem, que a gente faz. Às vezes não são coisas grandes, não é? Se a gente pensar bem, a gente tem muitas coisas que às vezes a gente, puxa, mas isso é tão pouco, né? Não é, não. São coisas muito importantes. Importantíssimas. Né? Importantíssimas, que a gente pode dar para o outro. A gente pode dar a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa escuta, né? O nosso afeto. Então, eu sempre penso assim nessas coisas, né? Às vezes os grandes presentes é como o Fernando falou, é o suquinho que ele leva lá. As coisas simples da vida. Eles perguntaram, foi para quem? Não foi para o Ariano Suassuna, foi para um desses poetas maravilhosos que o Brasil teve, né? E que eu não me lembro agora, daqui a pouco talvez eu lembre, mas perguntaram para ele o que era felicidade. E ele deu uma resposta linda, que eu achei, porque simples, e uma coisa que a gente não dá bola. E ele disse assim, felicidade é você ir no banheiro com vontade de fazer xixi e você fazer xixi. Eu acho que eu escutei isso já. Se eu não me engano, inclusive foi numa entrevista para o Abu Janra, o saudoso Abu Janra, Antônio Abu Janra, também foi do teatro. Mas todo mundo entende isso, Entende. Né? Todo mundo entende. Isso. E não poderia vir de outra pessoa que não um poeta, né? Sensível como é, para poder dizer algo extraordinário desse, né? Porque felicidade é isso, é com vontade de fazer xixi e você fazer xixi. Eu me lembro, né, que meu pai já bastante doente da doença, enfim, momentos antes de morrer, ele foi no banheiro fazer um xixi, assim que tinha chegado do hospital, numa dos últimos momentos, chegou em casa e ele foi no banheiro fazer xixi. Eu olhei aquilo assim, que fantástico isso. Capacidade de ir, de fazer xixi. Isso é felicidade. Eu lembrei do poeta. Né? A felicidade não é uma coisa única. Exato. São pequenos momentos. Momentozinhos que tu tem. Fantástico, né? De coisas que são significativas. E a gente, e se não, a gente não fazer esse esforço, a gente acaba deixando passar batido. Isso. Né? Sempre esperando o maior, às vezes ele não vem. Eu ouvi também uma frase certa vez que dizia sobre isso, né? Que falava que a pobreza ela é implacável. A pobreza é ousada e ela é implacável. E a riqueza, ela é tímida. Tem que ser conquistada. Ou seja, a pobreza ela é implacável por quê? Porque se você não fizer nada, a pobreza te ataca. Automaticamente. É só não fazer nada. É como um gramado lindo, maravilhoso. Você não cuidou, ele é tomado por ervas daninhas, ele seca e vem tudo quanto é tipo de bicho e pisam e jogam lixo e acabou-se. Agora, a riqueza não, porque a riqueza você tem que cuidar, a riqueza você tem que atrair. Isso. E é isso, eu acho que nós seres humanos temos disso, né, dona Débora? Se a gente cuida para poder realmente, olha, pensei em alguém. Não estou pensando por acaso. É um sinal. Ligo, mando uma mensagem e a pessoa diz, poxa, precisava dessa ligação. Sim. Não, então, quando a gente é sensível, a gente faz esse esforço de perceber que essas coisas não são por acaso, que elas têm um porquê de ser e que aquilo tem algo mais forte por trás daquilo, a gente simplesmente vai e faz alguma coisa. Agora a gente se pega, isso não quer dizer nada, isso não tem nada a ver, é a pobreza se apoderando. É verdade. Implacável. Eu acredito muito nisso, Fernando, que as coisas que acontecem, não existe acaso. Não existe acaso, perfeito. Também acredito muito nisso. Não existe. Você conhece determinadas pessoas porque alguma coisa você vai experimentar com aquelas pessoas, você vai aprender. Né, com aquelas pessoas. Então, não existe assim, que coincidência. Será? Eu sempre penso que eu sou muito sonhadora, vivo um pouco lá no mundo da lua, mas assim, eu sempre penso que tem uma razão, tá? Que tem um objetivo. E tem, eu creio nisso também. Né? A gente não se encontra aqui nessa vida por acaso. Por acaso. Né?
Não, o nosso encontro foi um encontro muito feliz. Há quanto tempo que eu conheço o Fernando, gente? É verdade. Esse querido aqui. Então, já estamos andando juntos já há algum tempo. Nossa parceria aí, né, Fernando? Fantástico, né? E agradeço muito por tua vida. Agradeço também pela vida da senhora, por esse momento, né? Por compartilharmos isso com a nossa audiência. Eu acho que foi muito proveitosa essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que ajudou muita gente que está nos acompanhando agora. E é claro, para a gente se encaminhar já para o encerramento, que ainda não é o encerramento, mas já se encaminhando, eu vou pedir para a senhora cantar mais uma música para a gente. Que coisa! Né? Eu acho que é uma excelente forma de brindarmos, né, esse momento aqui. Que música que a senhora gostaria de cantar para a nossa audiência? Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, que se chama Olha. É do Roberto Carlos, né? E essa música diz assim: olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim, a cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tem os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Traz o meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ver. E eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja meu amado, meu amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Que linda! Viva a música, dona Débora. Muito obrigado, querido, tá, por esse momento. Obrigada, muito especial mesmo, emocionante. Obrigada, né? Fernando. Espero, é claro, que a nossa audiência tenha sentido o que a gente sentiu aqui. Com certeza. Né? Eu acho que a gente cumpriu aí a missão nesse nosso bate-papo, nessa entrevista. Muito obrigado, Foi uma honra viu? para mim, uma alegria estar aqui com você de casa e com você, meu amigo querido. Da mesma forma. Tudo de bom, tudo de maravilhoso sobre sua vida. Tá na nossa. E sobre a vida de vocês também. Um beijo grande, muito, muito obrigada. Que fantástico. Obrigado, dona Débora. Obrigado também. A você que acompanhou a nossa entrevista, nosso muitíssimo obrigado. Eu sempre falo, né? Não tem entrevista, não tem nada disso aqui, não tem esse nosso trabalho, se não fosse as pessoas que nos acompanham em casa nessa hora, né? Nos acompanham, enfim, no celular, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Então, nosso muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Entrevistas como esta, tem muitas outras semelhantes, parecidas, lá no nosso canal do YouTube. Acesse o canal do YouTube da Câmara e aproveite todo esse material à sua disposição. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.